Você já prestou atenção nos sons que seu veículo emite? A linha 2023 do Pulse e Toro apresenta uma nova identidade sonora dos veículos Fiat, que gradativamente deve chegar em outros modelos. Todo usuário passa por uma jornada sonora desde quando entra no veículo, passa pelas diversas etapas enquanto dirige e segue até sair do carro. Inicialmente vou mostrar os principais sons que até então eram emitidos pelos modelos da Fiat. Agora vou mostrar o som relacionado com a logo da Fiat, que você já deve ter observado nos comerciais. Surge então uma nova identidade sonora para os veículos da Fiat. Para saber mais sobre esse desenvolvimento, acompanhe o resumo da coletiva de imprensa realizada pela Fiat. Então, o sound design, gente, ela é a nova experiência sonora para a marca Fiat. O sound design é uma das novas formas de comunicação da nossa identidade de marca com o usuário. Então, é como que a gente pode trazer toda a nossa identidade, todos os nossos valores da marca Fiat em todos os pontos de contato com o usuário, como o Hugo falou. E o ponto que a gente quer trazer aqui para vocês é que o sound design, ele não fica restrito, como o Hugo falou, só numa experiência do nosso tom de voz ou do nosso repertório musical nas nossas campanhas. Ele também passa em todos os pontos de contato da experiência do usuário. Então, a gente está falando do sound logo, a gente está falando de toda a experiência, a interação do usuário dentro dos carros e como que a gente pode moldar a experiência das pessoas no momento da mobilidade. Então, o primeiro ponto que a gente quis fazer para o sound design é entender como que as pessoas se relacionam com o som. Então, a gente foi pesquisar de norte a sul do Brasil para entender como que essas pessoas entendem o som, como que o som faz parte da mobilidade delas, e entender como que a identidade da marca Fiat, ela se traduz no universo sonoro. Para isso, a gente trabalhou junto com a nossa parceira, que foi a SoundThinkers, para trazer, então, o que é um som que se traduz em ser uma identidade que é pop, que é encantadora, que é espontânea e que traz a nossa cultura ítalo-brasileira, né? Então, quando a gente está falando de um som que remete a essa identidade, a gente está falando de um som que é aspiracional, que é surpreendente, que ele é original, que ele traz frescor, novas cenas locais, microcenas da música que são muito interessantes e são novos conteúdos. São músicas modernas, um repertório de tom de voz que é moderno, que é relevante e que é próximo, que se conecta de uma forma com as pessoas que é muito íntima. E aí, o primeiro aspecto que a gente queria trazer quando a gente fala do sound design, pode passar mais um, por favor, Ali, obrigada, é que se a gente tem uma forma de comunicação na indústria, se a gente fala principalmente que a gente usa gêneros musicais, que são rock, para comunicar em nossas campanhas e nos nossos pontos de apoio, a Fiat ela faz de uma forma diferente. A Fiat ela se conecta com o caminho das pessoas, está perto das pessoas nos momentos mais importantes da vida dela. Então, a gente está falando principalmente aqui de moods. Então, é um mood que eu vou sair no domingo e aproveitar o dia, ou viajar com os amigos, ou vencer um dia de trabalho, e como que a gente faz parte da jornada das pessoas. Então, esse é um ponto importante para a gente trazer todo o nosso repertório musical, mas também que vai pautar toda a experiência do sound design em todos esses pontos de contato.
E quando a gente está falando do tom de voz, então como a marca Fiat ela se comunica com as pessoas, a gente tem um comparativo com o mercado que é, o mercado ele usa muitas vozes que estão estandarizadas. A gente está acostumado sempre com campanhas que são pessoas, homens, que falam com vozes mais conservadoras, com um tom um pouquinho mais tradicional, e a marca Fiat ela se comunica de um jeito diferente, ela se conecta com as pessoas. Então ela traz a alegria da marca, ela traz essa nossa cultura que é ítalo-brasileira, que é espontânea, que é próxima, para comunicar com as pessoas do jeito que a gente sabe melhor fazer, né? Se a gente está falando da forma como a marca Fiat ela se comunica através do som, um dos pontos mais importantes de contato que a gente tem é justamente a experiência dentro do carro. A gente passa pelo menos 2 horas por dia dentro do carro e a gente gostaria de trazer uma experiência que ela fosse mais prazerosa, que ela fosse mais macia e que ela ressignificasse e trouxesse a nossa identidade de uma forma única para as pessoas. A gente sai de um universo de sons que eles são centrados um pouco na indústria, que são mais centrados nesse universo genérico e frio, mais tecnológico, e a gente passa para um universo que é totalmente centrado nas pessoas. Então, todo o projeto do Sound Design foi baseado em a gente conversar com as pessoas, fazer teste de usabilidade, e entender como as pessoas utilizam os carros no dia a dia, qual que é toda a jornada e todos os passos que elas fazem com contato com a mobilidade e com o som, para que a gente pudesse trazer tanto uma experiência que é mais amigável e prazerosa, mas também mais segura. E o que a gente quer trazer é o vocabulário sonoro. E todo esse vocabulário ele é muito pautado no sound logo, então muito pautado na forma como a gente comunica a nossa identidade. Então, pessoal, acho que dentro dessa jornada que vocês escutaram, um exemplo que é bem legal de trazer e que é muito claro com relação a essa priorização é justamente o sensor de estacionamento. Antes, o sensor de estacionamento ele era considerado pela forma de interação das pessoas como algo que ele precisa alertar as pessoas. Mas hoje a gente está tão acostumado com a função, ela faz tão parte do nosso dia a dia, que ela é muito mais uma função de assistência de direção, e a gente tem isso cada vez mais presente no universo da mobilidade com as nossas funções guiadas, do que uma questão de alerta. Então ele é um som que no novo Sound Design ele é muito mais macio, muito mais um som de suporte. E um ponto super legal que eu queria trazer para vocês para finalizar o Sound Design é que quando a gente fala da experiência sonora, ela é uma experiência muito única para cada pessoa, muito específica. Então, o novo Sound Design, ele traz uma forma das pessoas customizarem a experiência delas. Então, elas podem alterar, por exemplo, o volume dos sons dentro do quadro de instrumentos, o volume dos sons de alguns sons específicos dentro da central multimídia, assim como eles podem alterar algumas informações de quando eles querem receber o alerta, tipo um sensor de estacionamento, ele deve ser mais próximo, ele médio, ou ele deve alertar o usuário de uma forma mais distante. E o Sound Logo, ele também é customizável, então a pessoa ela pode tocar ele sempre quando ela quiser, tiver uma experiência de ligar o carro, uma vez por dia, ou se ela preferir, ela pode desativar o Sound Logo, porque ela quer ter uma experiência de relação um pouco mais de silêncio dentro do carro. Então, esse aqui é todo o repertório do Sound Design que eu trouxe para vocês, para contar um pouquinho da nossa história. E agora eu passo de novo para o Hugo para ele falar um pouquinho sobre a nossa aplicação do Sound Design. Muito obrigado, viu, Paulo? Bom, eu acho que antes de falar sobre a aplicação, a gente consegue demonstrar que a gente precisa de ter consistência, né? Nós não vamos parar nunca. A gente sabe que para conseguir mudar essa imagem de marca, aplicar esse reposicionamento de marca na cabeça do consumidor, requer muito tempo e consistência, e aqui a gente apresenta um pilar importante, tanto para produto quanto para a experiência do consumidor, que nos leva também a esse caminho. Né? São um conjunto de fatores que vai fazer com que a gente chegue lá. Nesse primeiro momento, a gente vai estar aplicando toda essa sonorização, essa experiência sonora que a Paula nos apresentou, nos modelos Toro e Pulse, no Modelia 23. Mas como eu tinha comentado no começo, o desenvolvimento desse tipo de feature, ele requer tempo no carro, né? Tempo de desenvolvimento, tempo de teste da qualidade, envolve tudo, desenvolvimento de software, por aí vai. Então, a gente tem um plano de rollout disso, de implementação nos outros modelos, e em breve a gente vai começar a ver isso chegar em outros modelos também. Legal, Tarcísio, eu acho que eu posso te responder com relação às suas perguntas. Então, primeiro, todo o processo do Sound Design ele foi feito muito pautado nas pessoas, a gente entrou em contato com os clientes, justamente pessoas do Brasil, mas pessoas de outros países da América do Sul também, para entender como que elas se relacionam com os sons.
tanto sons da nossa empresa, quanto sons de mercado ou de outros sons dentro do momento de interação, por exemplo, um telefone, um assistente de voz virtual, para justamente trazer qual tipo de som elas querem ouvir, quando elas querem ouvir ou não. Tem um aspecto muito importante da jornada de mobilidade no carro, que é o que você trouxe, que os sons eles são uma informação funcional. Eles não são somente algo que traz só a identidade da marca, eles têm uma tarefa de comunicação. Então, até mesmo de uma forma legislativa, tem alguns sons que eles devem estar presentes para o usuário, como, por exemplo, o som do cinto de segurança. É importante que esse som ele seja reproduzido sempre. Mas os outros sons, alguns deles os usuários podem configurar em termos de volume, então alto, médio e baixo, e eles podem ativar ou desativar o som e a função também, como, por exemplo, uma função de ADAS, uma função de assistente de estacionamento. Com relação ao sound logo especificamente, a gente também estudou muito com as pessoas, a gente reproduziu diferentes diários de bordo que acompanhavam um dia inteiro com a pessoa dentro do carro, justamente para que ela pudesse escutar um sound logo em diferentes momentos. Se ela escutava de manhã ao sair de casa, se ela escutava meio-dia no centro do trânsito, se ela escutava no final da jornada, e qual que era a percepção delas, inclusive para a gente escolher como o sound logo ele deveria ser reproduzido. Então, a nossa experiência é um sound logo que, justamente como eu falei na nossa apresentação, é um som que abraça. Então, isso foi um feedback muito importante das pessoas, que acolhe as pessoas dentro do carro. E a gente trouxe essa customização porque tem, sim, pessoas que não querem escutar ele com tanta frequência. Eles amaram a experiência do sound design, do sound logo, e de poder escutar, mas eles querem poder desativar o sound logo também. E um outro ponto que você trouxe é com relação à atualização dos sons. E eu acho que um ponto muito importante que a gente quer reforçar é que esses sons, eles vão ser aplicados para a marca como um todo. Então, eles devem ser únicos para a marca Fiat. E eles trazem um papel de identificar a marca Fiat. Então, quando você escuta um som, você fala, esse é um carro da Fiat. Esse é um carro que a experiência foi pensada para mim localmente. Então, no momento, a gente não está abrindo para atualizações de sons que os usuários querem escolher, até porque todos os sons que eles foram feitos dentro do carro, eles foram calibrados à perfeição. A gente fez inúmeros loops de software e testes e audições justamente para que fosse o melhor som possível. A experiência sonora dentro do habitáculo do carro, ela precisa ser muito bem calibrada para ela ser prazerosa, sabe? Então, esse é um ponto de cuidado que a gente quis trazer para o usuário. Acho que eu te respondi, né?